Bem, boa noite, amigas, amigos do Amor em Gotas. Mais uma noite sempre de muita alegria, muita felicidade, poder ver os rostinhos das pessoas, né, que a gente não vê, principalmente na segunda-feira. E vamos então nos preparar para essa nossa noite de reflexão. Como eu gosto sempre de fazer, vou convidar você que se imagine no Amor em Gotas. Sentada numa cadeira, sentindo a presença e o envolvimento dos mentores daquela casa tão abençoada. Vamos nos conectando com esses mentores e junto deles, vamos nos ligando ao Mestre Jesus, pedindo a esse Mestre que nos ilumine, que nos oriente, que nos dê as gotas de amor, as gotas de luz, através do seu Evangelho, para mais essa jornada nossa encarnada. Pedindo também a esse Mestre, que envia cada um dos lares que aqui está nessa reunião do Evangelho, as suas equipes espirituais de luz, e que durante o Evangelho seja feito um tratamento em todos que aqui estão presentes, no ambiente dos lares, retirando energias mais pesadas, retirando vibrações mais pesadas também, e trazendo mais tranquilidade, mais harmonia, mais serenidade às famílias. Sim, Mestre Jesus, pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho desta noite, com a oração que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, eu quero deixar uma frase para a gente começar a nossa reflexão da noite do Evangelho. O tempo passa, sentimento do amor jamais passará. Eu quero deixar essa frase para a gente pensar sobre ela. E a gente vai pensar buscando no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé que transporta montanhas. Então eu vou ler um trecho que fala do poder da fé, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então falar com Jesus e lhe perguntaram: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? E respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20.
Eu sempre digo que é muito importante, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo, nós buscarmos entender a simbologia toda que era usada pelo mestre para ser melhor compreendido por aquelas pessoas. Por exemplo, quando nos evangelhos, e mesmo às vezes quando a gente vai buscar no Antigo Testamento, quando eles querem falar de perigo, eles costumam usar a figura de serpentes. Só para a gente lembrar uma passagem que diz assim, no nosso evangelho: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Então, sempre que quer se referir a um perigo, eles traziam a imagem, Jesus trazia a imagem da serpente. Por quê? Porque serpente era um animal muito comum naqueles terrenos, naquelas pedras, naquelas areias. Um outro exemplo para a gente entender e buscar começar a desenvolver esse entendimento. O mestre, então, usava sempre algo bem concreto. Quando ele queria falar sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos dos céus, ele usou muitas vezes a imagem de sementes. Lembra-se da parábola do semeador? Né? Tem essa conotação. Assim como quando eles... Aí a gente pode ir no Velho Testamento, quando eles queriam falar de algo leve, suave, eles traziam a representação de uma pomba. E aí vai, tá, gente? Aí, quando a gente começa a buscar o entendimento disso, eu até por recomendação de um palestrante espírita, o Arthur Valadares, ele recomendou, e eu fui buscar o livro, estou estudando um livro antiquíssimo, de um frei, que explica o Velho Testamento, mas a simbologia disso. Eu acho importante para a gente entender, inclusive, o Evangelho. Então, o mestre sempre buscou trazer para aquelas pessoas algo de concreto, algo que fazia parte da vida delas, da vivência delas, mas com a intenção de mostrar o sentido espiritual dos nossos atos na vida. Porque era a forma que aquelas pessoas entenderiam. Vejam, na época de Jesus, eram raríssimas as pessoas que tinham algum estudo, algum entendimento, que sabiam ler. Então, os ensinamentos, desde o Velho Testamento, são passados dessa maneira, através de histórias, mas histórias da vida real. Tá? Aí tem a primeira questão nossa. Hoje, mais de 2.000 anos passados, mais de 2.000 anos, ainda tem muitas pessoas que continuam se prendendo ao sentido literal das passagens. E se esquecem que todo o trabalho do Mestre Jesus se conecta ao nosso espírito e não à nossa vida material. E aqui eu quero hoje, agora, propor para vocês um exercício. Para nós, esse exercício. Como é que a nossa visão está se conectando aos ensinamentos de Jesus? E eu vou pegar essa passagem do Evangelho que fala sobre fé. Então, eu quero pedir para você, minha amiga, meu amigo, para que você traga na sua lembrança, na sua memória agora, um momento da sua vida que você gostaria que tivesse parado ali. Um momento de vida em que você se sentiu plenamente feliz, realizado, realizada. Uma imagem, uma lembrança, que quando você traz agora na sua mente, ainda mexe com os seus sentimentos, mexe com o seu coração. Quantas pessoas queridas estavam lá nesse momento que você trouxe agora na sua lembrança, na sua memória.
com certeza, cada um de nós tem esse momento, né? Como se eu quisesse tirar uma foto de um momento da minha vida e em alguns momentos eu pedisse assim, como eu gostaria que tivesse parado ali. Como eu gostaria que a gente tivesse ficado ali. Mas o tempo não para. A vida não foi criada para ficar paralisada em um só momento. A vida tem uma dinâmica, e uma dinâmica divina, porque a criação de Deus é contínua, jamais para de acontecer. O universo em que nós estamos inseridos continua se multiplicando e se expandindo, assim como as nossas próprias vidas. Nossos relacionamentos, nossos encontros, nossos reencontros, vão criar uma multiplicidade de momentos felizes e alguns outros momentos que vão trazer lições, vão trazer aprendizado, mesmo que por algum tempo a gente só consiga sentir a dor daquela lição, daquele aprendizado vivido. E agora que você trouxe essa foto na sua mente, na sua memória, esse momento tão lindo, eu quero pedir agora que você se lembre, traga na sua memória outros momentos, outras pessoas, outros espíritos que chegaram na sua vida após aquela foto. Lembra aí, após aquela foto, quantas pessoas mais chegaram na sua vida, quantos momentos felizes mais você teve, quantos encontros. Essas novas imagens que você trouxe agora na sua mente, essas novas pessoas, esses novos espíritos que entraram em sua vida, são a prova de que a obra de Deus é contínua na vida de cada um de nós. Não para em momento nenhum. Mas, e a obra de Deus é uma só. A obra de Deus é amor. Amor é essência. E para que esse fluxo de amor tenha significado, tenha sentido em nossas vidas, é que nós precisamos manter sempre acesa a chama da fé. E olhe, quando eu estava pensando nisso, na chama da fé, me veio a imagem de que, como que algumas vezes ela balança essa chama. Como balança a chama de uma vela quando a gente acende. Mas a chama da tua fé pode balançar, mas ela jamais vai se extinguir do seu espírito. Porque essa chama da fé é a sua conexão direta com Deus. Mesmo que em alguns momentos passe na cabeça e não acreditar em mais nada, em mais ninguém, ou nos momentos mais difíceis e mais doloridos, a gente tem uma dificuldade em compreender o que está acontecendo na nossa vida. O quanto nós somos resistentes nesses momentos a deixar que o amor de Deus nos envolva o espírito por completo no momento de dor. O quanto a nossa incompreensão que balança a chama da nossa vela da fé, o quanto a nossa incompreensão envolve nossa existência nos momentos em que as lições de aprendizado necessárias para que a gente cresça são mais doloridas, exigem mais da nossa fé. Emmanuel tem um trabalho maravilhoso, né,
E tem um trabalho dele em cima dos evangelhos, que foi organizado pela Federação Espírita do Brasil, que traz reflexões lindíssimas sobre os evangelhos. Mas ele nos diz, no início dessa coleção, que nós devemos observar, e aqui, quando digo nós todos, principalmente nós que nos dizemos adeptos dessa doutrina maravilhosa, que nós devemos cada vez mais buscar o sentido verdadeiro para as nossas vidas espirituais. Se nós realmente queremos colocar os ensinamentos do Evangelho como luz no nosso caminho. Porque se nós ficarmos presos à letra fria, nós vamos nos prender assim a algumas explicações assim de algumas passagens do Evangelho. Ah, não, mas isso está desse jeito por conta da tradução. Porque era hebraico, depois foi para o grego, até chegar no português. Isso está errado na escrita. A escrita não está errada. A maioria das vezes, nosso entendimento do espírito da mensagem do Evangelho é que está meio solto. Então, vamos olhar para essa passagem da fé inabalável, conforme o mestre nos disse, em qualquer situação da vida, com os olhos espirituais. Aí, para buscar força, a energia, a esperança para continuar mais essa jornada, por mais dolorosa, por mais dolorida que tenha sido o aprendizado, a lição pelo qual nós passamos. E nesse mesmo capítulo do nosso Evangelho, no item 7, tem uma passagem que diz assim, e fala sobre essa nossa resistência, muitas vezes, de compreender a vontade divina. Lá diz no item 7, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E eu quero destacar a última frase, que diz assim, e para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E ele conclui dizendo, eis porque a fé não se dobra. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então fica a pergunta, como estão os nossos corações, os nossos espíritos, quando nós pensamos na palavra fé? Quando nós pedimos a Deus para dar força para alguém que a gente conhece, que perdeu alguém, que está passando por uma doença, que sentimento é esse que te move a pedir a Deus? Tem que ser fé. E fé impulsionada pelo amor ao próximo. Porque senão nós vamos começar a pensar em fé, quando a gente pensar em fé, a gente vai pensar em religião. Vamos pensar em rituais. Vamos pensar em criar fatos que justifiquem a nossa fé, por exemplo, na vida eterna, na reencarnação. Então, nós devemos pensar fé, quando nós pensarmos fé, pensar naquela fonte de amor a qual nós demos o nome de Deus. Aquela fonte de amor derramando sobre nós nas mais diversas maneiras, através de muitos espíritos, muitas pessoas que estavam e ainda estarão em nossas vidas. Então vejam, se a gente tivesse ficado preso naquela foto, lá de trás,
a gente não vai enxergar o quanto Deus continua fazendo por cada um de nós todos os dias. E a maneira de eu reconhecer isso é manifestando a minha gratidão a Deus. Hoje, pelo que você é grato, é grata a Deus. Hoje. Coloque essa gratidão aí no nosso chat, pensando que ela é a conexão mais forte que você tem com Deus. Porque quando a gente cria o hábito de agradecer a Deus, a gente começa a reconhecer que a cada dia a nossa fé está mais robusta, mais inteligente, raciocinada. E dentro dessa leitura que nós devemos fazer sobre os ensinamentos do Evangelho, eu quero trazer aqui uma outra parábola que muitas vezes eu até já ouvi. Algumas pessoas interpretam de um jeito, porque vão na letra, ou julgam que houve algum erro na tradução, na versão que está aqui, não é bem isso. Que é uma parábola muito conhecida por todos, que é a parábola da figueira que secou. Resumidamente, diz assim: quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E aí depois tem a segunda parte, né, dessa passagem, em que ele volta no dia seguinte com os discípulos, e a figueira está seca, e os discípulos dizem: olha, mestre, você amaldiçoou a figueira secou. Aí a gente pensa assim: você consegue imaginar um espírito como Jesus amaldiçoando qualquer coisa que seja? Não dá, né? E aí por isso que nós precisamos buscar, mas do que Jesus falava? A quem Jesus falava? E o próprio Kardec, no capítulo 23 do nosso Evangelho, nos faz um alerta, diz assim: se não tiver em conta o meio onde Jesus vivia, podemos ficar expostos a equívocos sobre o valor de certas expressões e certos fatos. Então vamos dar uma olhadinha nessa passagem da figueira que secou, para a gente buscar um entendimento, e eu quero fazer a conexão da figueira com a fé inabalável. Jesus chega naquela área, e aquela época não era época da figueira dar fruto. A própria parábola diz isso. Aí alguém pode perguntar: mas, poxa, se Jesus sabia que não era época, por que ele foi procurar fruto ali naquela figueira? Então vamos entender como é que funciona, e aqui eu fui pesquisar, ouvi alguns expositores, como funciona a floração da figueira em Israel. A floração que mais dá figos, mais dá frutos, começa em agosto. E ela vai até o inverno. Lembrando que Israel está no outro polo, né, gente? Então, é o contrário do nosso aqui. Então, quando nós estamos aqui na primavera, que é ali por setembro, agosto, setembro, eles estão no outono. Então, é a época de maior florada. É a maior quantidade de frutos. Quando chega em janeiro, é inverno lá, é verão aqui. Alguns frutos não desenvolvem, mas continuam ali, passam pelo inverno, e quando vai chegar a primavera, novamente tem a floração
e novos frutos. E esses frutos que nascem na primavera são considerados mais saborosos, aqueles que sobreviveram ao inverno. Então vamos pensar, quando é que Jesus estava passando por ali? Se formos ver nas leituras, Jesus estava na época da Páscoa, né? Ele estava caminhando na época da Páscoa. A época da Páscoa, que é o início da primavera, né? A Páscoa é a primeira colheita. Vamos situar aí final de março, começo de abril. Não temos datas perfeitas, né? Então, olhem só. As folhas e os frutos, eles começariam, aqueles que sobreviveram ao inverno, começariam a surgir no final de abril. Os frutos mais saborosos. Início de maio. Naturalmente, a figueira não teria fruto naquele período que Jesus passou ali no final de março, comecinho de abril. Mas reconhece-se que a figueira que tem folhas obrigatoriamente tem que ter fruto. Então, provável, e a gente tem isso nas nossas frutas aqui, aquela figueira era uma figueira que a gente chama de temporã, né? Ela começa a frutificar um pouco antes da época natural. E Jesus foi procurar o fruto naquela figueira, por quê? Porque ela apresentava folhas. E não encontrou fruto. Esse desenvolvimento desse raciocínio em cima da figueira, a gente podia fazer uma palestra só sobre ela, e é lindíssimo o raciocínio. Mas eu quis enxugar e trazer aqui para a gente pensar o seguinte. O mestre procura em nós os frutos divinos que deveríamos estar produzindo e nem sempre estamos. Às vezes podemos estar apresentando uma folhagem linda, né? Eu frequento uma religião, eu falo decoradamente sobre evangelho, sobre livros, sobre tudo. As suas folhagens são lindas. Mas cadê o fruto? E o fruto aqui não é você ficar pregando para a cabeça dos outros, né? Querendo convencer os outros. É o que você está fazendo da sua vida com os ensinamentos divinos. Indo naquelas partes da simbologia que eu falei no começo, a árvore, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, simboliza o ser humano. Ou, em muitas vezes, um país, uma região. Então, o Mestre está procurando em nós os frutos divinos. E talvez a gente esteja pensando, mas como é que eu vou produzir frutos nesse momento tão tumultuado do mundo, em que minha vida está tão conturbada, em que minha fé vacilante pode ser sinalizada, sim, como a árvore que não deu fruto no tempo devido. Porque o que o Mestre espera de nós, após os seus ensinamentos, que a gente pode considerar como o adubo espiritual dessas árvores, não frutificou. E tem uma passagem em Mateus que diz assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Bons frutos nascem, lembra dessa passagem? Nascem de boas árvores, né? Então a pergunta é, se Jesus se aproximar de nós hoje, nesses momentos difíceis que muitos estão passando, e temos que reconhecer, de um doloroso aprendizado, será que irá encontrar em nós
no nosso coração, no nosso espírito, os frutos do seu amor, os frutos dos seus ensinamentos. E o sentimento que mais mostra os nossos frutos é a fé. Porque é a fé que nos dá a força de continuarmos a jornada. É a fé que dá a energia para que as pessoas se dediquem a ajudar o outro, através dos trabalhos samaritanos, através da assistência social. Se você não tiver fé que aquilo que você está fazendo ajuda mesmo o outro, você não se move. A figueira temporã, aquela que floresceu, é rara, é muito rara naquela região. É muito raro acontecer aquilo. Mas ela existe, sim, e muitas vezes produz frutos saborosos. E exatamente na raridade de sua existência está caracterizada a fé com todo o seu poder. A raridade dos momentos mais difíceis, a pessoa buscar a compreensão, entender que Deus quer sempre o melhor para nós. Não tem como a gente buscar isso se a gente não tiver fé. Uma fé que seja inabalável. Então eu quero voltar à frase que eu disse no começo da nossa noite. O tempo passa. O sentimento do amor jamais. Porque aonde você colocar amor, você está produzindo frutos. Esses frutos são para toda a vida, para a vida eterna. Em qualquer tempo, em qualquer estação da sua vida, o sentimento do amor, o fruto saboroso de Deus vai brotar na sua vida se você buscar a fé como adubo fundamental para que a figueira, você, esteja pronta quando o mestre dizer: tenho fome. E a fome do mestre Jesus, e a gente vê isso em algumas passagens, é a fome para que as leis divinas se cumpram. Lembro da passagem dele com a mulher no poço, quando ele diz: aquele que beber dessa água jamais terá sede. A fome do mestre Jesus é encontrar em cada um de nós figueiras frutificando. Não basta termos uma folhagem linda se não frutificamos. Porque quando o mestre se aproximar de você para colher esse fruto, por menor que seja o frutinho, encontrará aquilo que sacia o espírito, que recebe de Deus constantemente esse amor. Porque nosso amor, que se manifesta através da fé inabalável e raciocinada, jamais deixará de frutificar na esperança da vida eterna, junto com todos aqueles e aquelas que já estiveram conosco em muitas dessas fotos que nós tiramos da nossa vida. Em muitos desses momentos em que você pensa
me vem a imagem daquelas pessoas que estavam com você, que talvez estejam hoje no plano espiritual. Esse amor se manifesta em nós, frutifica em nós, quanto mais a nossa fé se tornar verdadeira, vai frutificar. Então, minhas amigas e meus amigos, que possamos compartilhar esses frutos, frutos de nossa fé, frutos do nosso amor por nós mesmos, por Deus e pelo próximo. Eu peço a Deus e a Jesus que você, por mais dolorido e difícil que esteja sendo o seu momento, continue sendo a figueira que frutifica amor na vida. Leve amor a quem precisa. Porque é disso que Jesus nos fala quando diz que a nossa fé pode fazer verdadeiros acontecimentos de mudar tudo na minha vida e na vida do outro. Muita paz, muito amor, muita fé na vida de todos vocês. Vamos com muita fé agora às nossas vibrações. Novamente, sinta-se na Casa Amor em Gotas. Imagine-se naquele lugar que você mais frequenta, ou que você se sente melhor no Amor em Gotas. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações. E vamos vibrar muito em amor, com muita fé, pela paz no nosso mundo, no nosso país, nos nossos lares, nas nossas famílias. Vamos vibrar muito, com muito amor e com muita fé, por todos esses nomes que foram colocados no nosso chat, para que esses espíritos, encarnados ou desencarnados, recebam do Mestre Jesus um amor em gotas, que vai aliviar a dor do corpo e a dor do espírito. Vamos vibrar muito em amor e fé por todos esses nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão reencarnando neste momento no planeta em transformação, para que possam cumprir as tarefas e as missões às quais estão destinados. Vamos vibrar muito, intensamente, com amor e fé, pela nossa Casa Espírita Amor em Gotas, para que, sustentados pela fé, iluminada pelo amor do Mestre Jesus, continue a sua jornada com as portas abertas para as ruas, quando for possível, e os nossos espíritos com seu amor. Que esse amor se transforme num adubo divino da nossa fé, para que sigamos em mais essa jornada encarnados, abençoados por Deus e abraçados pelo Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um ótimo final de semana a vocês, com muito amor e muita fé.